que a gente tem aqui? O que a gente vai ter aqui? Churrasco? Não, só o carvão mesmo. O carvão é um material muito importante, que ajuda muito em qualidades, em características bem fundamentais para você ter uma boa condição de solo, e eu vou falar sobre isso aqui. Esse aqui é o carvão comum de churrasqueira que a gente compra, né? Mas ele transformado aqui, quebrado um pouquinho em lascas, como esse aqui, ó. Tá vendo? Ele muda de nome, e aí esse aqui a gente vai usar para incorporar na terra. A gente chama ele de biochar, um nome bem gourmetzão. Só que é o carvão triturado. E o que é o carvão? O carvão, ele é a lenha, a madeira. Agora eu vou ficar com carvão. É nos cabelos, é na cara, é tudo carvão. O carvão é uma lenha, uma madeira que foi queimada em uma situação, uma condição controlada, com baixíssimo oxigênio. Aí ele dá uma queima incompleta, não queima completamente. E aí disso sim a gente tem o carvão que a gente conhece. E esse carvão, ele tem datas assim de registro dos primeiros usos na agricultura há mais ou menos 2000 anos, é bastante tempo, pelos indígenas da Amazônia. Eles faziam a queima, o que sobrava, esse carvão, eles colocavam nas áreas onde iriam cultivar. E sabia que daí é que surgiu o nome terra preta? Terra preta, na origem, é essa terra onde foi incorporado esse material aqui, o carvão, e não a terra vegetal. As pessoas confundem porque a terra vegetal tem cor escura, né? Então acabam chamando de terra preta. Mas a realidade é que nas origens, nos primórdios, é isso aqui que é a terra preta. A gente consegue enxergar, não sei se você consegue enxergar esse, mas você já viu, ele tem várias, é um material que é cheio de ranhuras, cheio de poros, bem leve, bem poroso. É um material alcalino, ou seja, um pH alto, e ele é matéria orgânica, ele é cheio de carbono. Ele tem também outros nutrientes, mas tem várias pesquisas científicas que estudaram o efeito do carvão como um adubo, e diferente do que muitos vídeos falam por aí, o carvão ele não serve como uma fonte de nutrientes, não vai servir para adubar a sua terra, porque demora cerca de 1.400 anos para os nutrientes que estão aqui ficarem disponíveis, ou seja, nem eu nem você vamos estar aqui para ver essa planta, muito menos a planta para ver o resultado desse adubo. Só que mesmo assim o carvão é importante e você vai começar a entender agora o porquê. Quais são então os benefícios do uso do carvão, já que ele não é um adubo? Como eu te disse agora há pouco, e provavelmente você já viu, ele é cheio de espaços vazios dentro dele. Então quando a gente incorpora, o que é incorporar? É colocar junto, é misturar, tá? Em um solo clarinho, pobre, aquele que você olha que já tá assim, a planta tá lá gritando socorro. Quando a gente incorpora ele junto, ele aumenta a retenção de água, porque a água penetra nesses espaços vazios. Então, a gente faz com que aquele ambiente ele fique úmido por mais tempo. Além disso... Não quero que você se desespere. Calma, tá? Calma e vai até o final. O carvão, ele é dotado de cargas negativas em volta dele. E os nutrientes das plantas, aqueles que vêm com os adubos, com a matéria orgânica, eles são de cargas positivas. O que acontece com cargas opostas? Se atraem. Isso. Então o carvão ele melhora o efeito da adubação no solo, porque ele retém nele os nutrientes e à medida que a planta vai precisando, ele vai entregando, ele vai soltando, liberando. Quando a gente não tem uma boa agregação no solo de nutrientes, quando cai uma chuva mais forte, uma água da rega um pouco mais intensa, esses nutrientes eles são levados lá para o fundo do solo, escorrem e a gente tem a perda. Com o carvão a gente tem uma melhoria dessa característica também. Um outro ponto positivo é que quando a gente coloca o carvão, eu estou mostrando esse aqui, tá? Mas o carvão que a gente está falando é em lascas, tá bom? É o biochar, é o carvãozinho aqui que vai ser misturado lá no solo. Quando a gente coloca eles aqui, a gente melhora características físicas do solo. A água penetra com mais facilidade, né? Ela sai com mais facilidade, é um solo mais bem oxigenado. Um outro ponto bem importante é em relação à acidez do solo. O carvão, ele é alcalino, então ele tem um efeito um pouco parecido com o calcário. Se você tem um solo muito ácido e você fizer o uso do carvão, você vai conseguir subir um pouco o pH. Se isso está confuso para você, tem um vídeo falando exatamente sobre o pH do solo, você vai entender em detalhes e não é um assunto que pode ser desprezado, porque se você desprezar isso, você não vai ter efeitos da adubação nas suas plantas, tá? Elas vão ficar sempre com deficiência nutricional. Então, ele tem um efeito parecido com o calcário. Agora, se o solo já está adequado ou se ele está básico, toma cuidado no uso, ok?
Outra coisa importante é que ele cria um microclima favorável ao desenvolvimento de fungos e bactérias bons no solo. Eu já disse várias vezes, talvez você já tenha me escutado falar, que no solo existe vida, existe uma vida que faz com que o ambiente ele se sustente sozinho, ele se faça sozinho muito mais potente. E a vida no solo é estimulada também com o acréscimo do carvão. Então, resumindo tudo isso que eu disse, para que serve o carvão? Ele serve para melhorar as características do solo, seja em retenção de água, nutrientes, oxigenação, drenagem, pH, favorece a vida no solo. Ele é um condicionador, ele melhora as condições do solo, mas ele não é um adubo. E como é que você vai fazer para preparar? Larissa, não tenho, só tenho o carvão mesmo da churrasqueira. Você vai pegar um pano velho, pode ser um saco também, coloca o carvão e bate. Uma marretinha, martelo, aqui eu peguei um pedaço de madeira aqui que eu tinha de um nível. Talvez alguém fique bravo eu ter batido com o nível. Mas você vai bater e vai fazer lascas. É importante que sejam lascas e não seja pó. Porque se você colocar o pó, você perde as características físicas que ele atribui ao solo, certo? E como é que você vai aplicar esse carvão nas plantas? As pesquisas indicam que você tem que aplicar de 5 até no máximo 20% de biochar no composto, terra vegetal, enfim, aquilo que você estiver preparando, mas que isso começa a dar prejuízo para as plantas. E é interessante que você aguarde uns dias para que o carvão ele tenha ali o seu efeito de reter os nutrientes para depois você fazer o plantio. Mas existe uma outra condição, se as plantas já estiverem no jardim, já estiverem nos vasos plantados, se não for retirar para fazer um novo plantio, você pode aplicar o pó desse carvão, a gente consegue bater no liquidificador, fundo do saco de carvão, tem o pozinho, e você vai aplicar na superfície do vaso, do solo, e com o tempo ele vai infiltrando, e a gente não tem as melhorias das qualidades físicas do solo, mas aí a gente tem a melhoria das qualidades características nutricionais, né? Ele vai passar a reter os nutrientes e fazer esse sistema de troca facilitado aí com as plantas que eu já te falei. Temos algumas curiosidades importantes que pode ser que já tenham até se levantado aí na sua cabeça para escrever para mim. De quanto em quanto tempo você vai aplicar o carvão? Uma vez na vida, porque como eu te disse, ele demora cerca de 1.400 anos para se decompor, então você não vai fazer reaplicação onde já tem carvão. Posso usar o carvão que sobrou da churrasqueira? Não, não pode, porque aquele carvão ele pingou gordura, pingou sal e isso se torna prejudicial para as plantas. Posso usar carvão de fogueira ou de lareira? Não, não é recomendado, porque esse carvão ele tem muitas cinzas. As cinzas são muitíssimo alcalinas e tem muitos sais. Tem que saber aplicar nessa condição do que eu expliquei, do que eu ensinei hoje para você. Não se usa, não é recomendado usar carvão de lareira e nem de fogueira. Posso usar, Larissa, em substrato, em composto para suculentas? Eu não recomendo. Por quê? Como ele tem uma retenção maior de água, pode ser que elas fiquem úmidas por muito tempo. Além disso, é alcalino. E as suculentas, os cactos, eles gostam de um pH um pouquinho mais baixo. Então, eu não recomendo. Caso você queira usar para melhorar a drenagem, coisas assim, pode funcionar, mas usa na quantidade mínima. Usa próximo aos 5%. Uma coisa bem importante, não quero que você desconsidere. A maioria das plantas ainda não foi testada com o uso de carvão. E existem carvões de vários tipos, né? Cada um de um material de origem diferente. As pesquisas são bem iniciantes, então não saia aplicando carvão em todo tipo de planta. E observe bem como a planta vai respondendo antes de você sair colocando em tudo, porque pode ser que haja algum prejuízo, mas no geral os efeitos são muito positivos, só use com cautela. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui para mim, vou adorar responder. Um beijo, até a próxima!